Olá, bem-vindo. Grato aí pelo teu acompanhamento junto ao tutorial. Nele eu vou falar aqui a respeito de janelas que compõem a nossa interface aqui, onde iremos desenvolver os projetos junto ao Blender. Vamos clicar aqui fora para sair da tela de abertura. O Blender ele traz aqui o princípio e conceitos de trabalho com janelas. Uma fica aqui na parte superior, é chamada janela de informações. A segunda aqui no canto superior direito é chamada janela esquematizadora. A terceira janela é essa aqui na direita, é a janela de propriedades. A quarta janela, que fica aqui no canto inferior, ela é a janela denominada linha de tempo. E por último nós temos essa janela enorme aqui, que é a janela de visualização 3D. Essas janelas aqui na parte superior, ela traz alguns menus que vão nos permitir trabalhar com gestão de arquivos, renderização de imagens e de vídeos, trabalhar com as janelas, pegarmos informações aí junto à internet, utilizarmos interfaces pré-configuradas, criarmos cenários para desenvolvermos projetos aqui na área e aqui selecionar o tipo de motor de renderização. Nós temos três tipos aqui, que é o interno Blender, o motor de jogos Blender e o motor de renderização Cycles. Esses três motores aqui vão permitir que a gente realize aqui a animação dos projetos. Nós vamos ver a textura, a iluminação, o acabamento final do que a gente realizar aqui na área. Temos também a informação da versão, o número de vértices, faces e triângulos do objeto selecionado. Temos o número de objetos que compõem a cena e quantos estão selecionados, o número de lâmpadas e quantas estão selecionadas, a memória que estamos utilizando para o projeto e o nome do último objeto ativo. Aqui nessa janela esquematizadora nós vamos ter a lista de todos os objetos que compõem essa área. Você verifica que quando eu clico aqui com o botão esquerdo eu seleciono qualquer um dos objetos aí que fazem parte do cenário. Aqui nessa parte direita nós temos a janela de propriedades e é nela que nós temos os ícones que vão representar as propriedades relativas ao objeto. Clicando nessas propriedades aqui, vocês podem observar que essas configurações na parte de baixo irão alterar, pois cada propriedade dessa vai permitir que a gente adicione recursos para criarmos simulações e efeitos distintos sobre o objeto selecionado. Ou seja, essa vai ser a nossa caixa de efeitos especiais. Aqui embaixo nós temos a janela de animação e vocês vão ver que eu tenho uma agulha vertical aqui na cor verde, que se a gente encostar o cursor sobre ela e segurar o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando o mouse a gente movimenta essa agulha. Outra forma de movimentar essa agulha é vindo aqui nessa caixa de baixo e clicando nessas setinhas esquerda ou direita. Ou até mesmo encostando o cursor sobre a caixa, segurando com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando para a direita ou para a esquerda. Temos aqui a quantidade que o programa coloca de frames da nossa animação inicial. Vocês vão ver que eu inicio no frame 1, que é esse aqui, e concluo no frame 250. É através desses frames que nós vamos criar os nossos quadros de animação. Vamos imaginar esses frames como se fossem 250 folhas iniciais, colocadas uma sobre a outra e transparentes, onde em cada folha nós vamos fazendo alguns desenhos, criando a movimentação de um personagem. E aí a gente cria a animação. Então ele vai funcionar dessa forma, como se fosse cada folha, onde nós vamos criando movimentações para fazermos a animação final do projeto. Porém o Blender faz isso de forma automática, a gente não vai se preocupar. Vamos ver isso aí no nosso processo de animação. Temos aqui o Player, vocês vão ver essas setinhas aqui que vão nos permitir animar. Quando nós clicamos aqui a gente movimenta para a direita a setinha, como se fosse a animação passando. Se clicarmos aqui, nós movimentamos de forma inversa. Temos também como posicionar essa seta no início ou no fim, utilizando essas setinhas laterais. Bem, essa quantidade aqui representa aproximadamente um vídeo de 10 segundos, tendo como base a nossa formação de vídeo em 25 frames. Nós dividimos 25 por 250, nós vamos ter 10 segundos aproximadamente de vídeo. Mas isso aqui pode ser alterado, eu posso aumentar ou diminuir essa quantidade de frames durante o processo de animação.
Bem, por último, nós temos a janela 3D, que é a nossa área de trabalho. É nela que nós vamos desenvolver aqui os nossos projetos. Temos alguns objetos e esses objetos podem ser selecionados com o botão direito do mouse. Exemplo, se eu clicar aqui nesse objeto câmera, que é o objeto que irá filmar ou fotografar o nosso projeto, nós selecionamos a câmera. Observe que o objeto ficou na cor laranja. Nós definimos isso aí no primeiro tutorial. Se eu clicar aqui no cubo, o cubo fica com a sua cor de contorno laranja. Quando eu clico na lâmpada, a lâmpada fica com a cor laranja. Então todo objeto selecionado ele vai ter uma cor de seleção quando se clica com o botão direito do mouse, que é o botão de seleção. Para nós selecionarmos um ou mais objetos aqui na área de trabalho, basta a gente clicar com o botão direito sobre o primeiro, segurar a tecla Shift, clicar no segundo, e se eu quiser selecionar o terceiro, eu mantenho o Shift pressionado e clico no terceiro objeto. Se eu quiser desativar um a um, eu posso manter o Shift pressionado, clicar primeiro na lâmpada, desativei a lâmpada, clicar depois no cubo, desativei o cubo e posso clicar depois na lâmpada para desativar. Outra forma de selecionar os objetos é usando a tecla de atalho A. O A seleciona todos os objetos que compõem a cena. O A desativa todos os objetos. Aqui na área de trabalho, nós temos também essa grade imaginária, que ela não aparecerá durante a renderização do projeto. A renderização é a apresentação do trabalho sendo feita através da lente da câmera. Exemplo, quando a gente aperta a tecla F12, a gente diz que a gente está renderizando o projeto. Clicando o ESC, a gente sai da renderização. Temos um outro objeto aqui em forma de um cursor, que é um tiro-alvo. Esse objeto se chama o cursor 3D. A setinha que se move é o cursor do mouse e o cursor 3D é esse tiro-alvo. Cada clique que eu der com o botão esquerdo do mouse, no ponto em que tiver o cursor do mouse, o tiro-alvo será deslocado para esse ponto. Clicando com o botão esquerdo, eu desloco. E é através da posição desse cursor 3D que eu posso adicionar qualquer outro objeto aqui na área. Vou clicar aqui nessa estante na opção criar e vou adicionar um objeto cubo. Observe que o cubo foi colocado nessa posição em que está o cursor. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, o tiro-alvo vem para cá. Se eu quiser adicionar outro objeto, clico aqui em criar e aqui eu adicionei um outro objeto na posição em que encontra o cursor. Então o cursor 3D é muito importante para nós termos o posicionamento da adição de objetos aqui na área. Para apagarmos qualquer objeto da área de trabalho, basta usarmos as teclas de borracha, que é a tecla X e a tecla Delete. Seleciona o objeto, tecla X, ele abre o menu perguntando se a gente quer apagar, a gente clica e apaga. Seleciona o segundo objeto, tecla X ou Delete, apagar. Outro detalhe aqui no Blender é que as janelas são maleáveis. O que isso quer dizer? Elas podem ser redimensionadas. Quando eu encosto o cursor na divisória entre cada janela, exemplo dessa aqui, eu vou encostar o cursor nessa vertical, o cursor do mouse toma uma forma de seta dupla. Se eu segurar o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar, eu consigo fazer o redimensionamento da janela aqui na área, ou seja, eu diminuo ou aumento o tamanho da janela. Isso acontece na divisória entre qualquer janela. Exemplo aqui, entre a janela Outline de propriedades, sem encostar o cursor, ele tomou uma forma dupla. Segurando o botão esquerdo do mouse, com ele pressionado, arrastando, eu posso aumentar a janela de cima e diminuir a de baixo. É dessa forma que eu posso fazer a minha área com a forma que eu quiser aqui para trabalhar. O Blender, por padrão, traz algumas interfaces aqui já pré-configuradas. A interface é esse jogo de janelas e nós estamos utilizando aqui a interface denominada Default, padrão. Como eu disse para vocês anteriormente, nem tudo estará 100% traduzido aí para o idioma em português. Um dos exemplos é esse aqui. Nessa caixa de interface padrão, o programa traz aqui todas com a nomenclatura em inglês. Vamos entendê-la. Se eu clicar aqui nessa opção, com o botão esquerdo do mouse, eu tenho como selecionar a área de janela de visualização 3D completa. Aqui 3D View Full. Clicando e escolhendo Animation, eu uso a interface com as janelas que vão me permitir trabalhar com animação de projetos. Se eu utilizar
Composite, eu trago a interface com as janelas que vão me permitir trabalhar a composição do projeto. Cada interface dessa aqui já são pré-configuradas pelo programa, exemplo aqui da GameLogic, onde nós podemos desenvolver games ou jogos, não é o assunto dos nossos tutoriais básicos, tá? O Motion Tracking, que é onde nós podemos trabalhar o sequenciamento dos nossos projetos. O Script, através dessa interface a gente pode utilizar os comandos através de script. E se a gente entender um pouco de linguagem, exemplo do Python, a gente pode aprimorar o programa e distribuir esse aprimoramento junto aí à comunidade. Temos também a opção de escolher o UV Editing, que é a edição de texturas, é aqui que a gente vai adicionar texturas aos objetos. E temos também a opção Video Editing, que é o editor de vídeos. O Blender traz aqui um editor de vídeo bem simples, mas que quebra galho e muita coisa aqui que a gente possa fazer junto ao programa. Voltando à nossa interface padrão, que é a Default, é nessa interface que nós vamos iniciar todos os nossos projetos de introdução ao Blender 3D. Cada janela dessa é composta por um ícone que se apresenta sempre nos cantos inferiores, que pode ser superior esquerdo ou inferior esquerdo. Exemplo dessa de informações aqui em cima. Ela é representada por esse ícone em forma de um i. Se eu clicar nessa caixinha com o botão esquerdo, eu abro uma seleção de outras janelas possíveis. Eu posso clicar em qualquer uma delas para alterar essa janela de cima para qualquer uma dessas aqui disponíveis. Exemplo. Aqui na janela esquematizadora, o ícone que representa é esse ícone aqui. Se eu quiser alterar essa janela para uma outra janela, exemplo de linha de tempo, eu tenho aqui, olha, a janela linha de tempo. Para voltar à janela esquematizadora, eu venho aqui e clico novamente esquematizadora. Isso é válido para qualquer uma dessas janelas. Exemplo aqui do meio. Eu venho aqui, o ícone que representa é esse cubo, janela de visualização 3D. Se eu quiser utilizar aqui uma outra janela aí no meio, é só clicar que eu modifico o padrão de janela aqui. Clicando aqui, eu volto à minha janela de tempo. Uma forma de dividir janelas, exemplo, eu tenho essa janela aqui, encostando o cursor nesse chanfro direito aqui, vocês vão ver que existem umas ranhuras. Cada janelinha dessa vai ter essa esquematizadora, essa daqui. Então, se eu encostar o cursor ele se transforma em uma cruz, que é um sinal de mais. Segurando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para a esquerda, observe que eu divido a janela em duas, como se fosse uma divisão aqui multicelular. Eu tenho duas janelas idênticas. A forma que eu tenho para poder excluir a janela que eu criei anteriormente é novamente vindo nessa original, encostando o cursor até ele tomar a posição ou a forma de um sinal de mais, segurar com o botão esquerdo e direcionar para a janela que eu quero apagar. Vai surgir uma seta indicativa dizendo que a janela que irá ser excluída é essa. Largando o botão esquerdo do mouse, eu consigo fazer o procedimento aqui de exclusão da janela. Então é isso, pessoal. No próximo tutorial vamos falar a respeito de navegação. Até a próxima.